Olá, caro aluno de Lógica 2, LG2. Nessa segunda parte da aula de criação de objetos, eu vou tomar o exemplo pronto aqui, que está no Moodle. Então já vou pegar esse exemplo aqui pronto e nós vamos executar e fazer alguns comentários em cima dele, beleza? Então, vamos lá no código. Vamos começar pela classe ponto. A classe ponto ela continua simples. Eu tenho dois atributos ou dois campos, né? O campo x e o campo y, e tem um construtor em que eu passo os argumentos a e b. Esses argumentos passarão para x e y na instanciação desse objeto do tipo ponto. Então essa classe é bem simplesinha assim mesmo. Vamos dar uma olhada na classe Rectangle. A classe Rectangle ela já é um pouquinho mais extensa. Nela nós temos um atributo ou campo largura, nós temos a altura e note que nós temos também como atributo um objeto origem que é do tipo ponto. Então, uma classe pode ter atributos primitivos e também pode ter atributos não primitivos. E aí nós temos quatro construtores, que são quatro maneiras diferentes de construir o objeto retângulo. Note que na primeira eu não passo argumento, e aí ele define uma instância de ponto de origem 0, 0 para este retângulo. Numa segunda forma de criar o objeto retângulo, eu defino como argumento um ponto. Então, no momento em que eu criar um objeto chamando este construtor, eu vou passar como argumento um ponto e esse ponto vai ser atribuído ao campo origem da classe retângulo. Uma terceira forma, eu defino uma instância ponto de origem 0, 0 e aí eu passo como argumento a largura e a altura desse objeto. Então, o parâmetro w vai para a largura e o parâmetro h vai para a altura. E, por fim, a última forma de construir esse objeto é passando um argumento ponto, um argumento que eu vou definir que é a largura e um argumento que eu vou definir que é a altura. E aí, o parâmetro P é atribuído ao objeto ou atributo origem da classe retângulo, o parâmetro W ao atributo largura e o parâmetro H ao atributo altura da classe. Bom, definimos ainda dois métodos. O método move, que altera as coordenadas deste retângulo, passando uma nova origem para o ponto desta classe. E aí nós temos um método que calcula a área, fazendo o produto da largura pela altura. Então, essa é a classe retângulo, ela é um pouquinho mais extensa que a outra, mas não muito complicada. E agora vamos fazer um programa que junta tudo isso. Então agora eu preciso ter um programa. Nesse programa eu crio um objeto ou uma instância de ponto e crio duas instâncias de retângulo. Para a instância de ponto, eu defino a coordenada 23,94, então x23 e y94. Para o retângulo 1, eu defino o ponto em que ele está localizado, este objeto que eu criei, origin on, e aí eu defino a largura e a altura dele 100 e 200, respectivamente. Para o retângulo 2, nós passamos apenas a largura e a altura, e aí ele define a origem em 0, 0, conforme está neste construtor aqui. Ó. Então, quando eu chamo essa forma, ele define o ponto de origem 0, 0. O código a seguir mostra a largura, a altura e a área do retângulo 1. Note que o retângulo 2 recebe como ponto aquele objeto origem que foi criado neste programa. Então note que
essa construção é interessante, porque eu atribuo um objeto a outro. Uma instância de objeto está sendo atribuída a outro. E aí eu mando imprimir o objeto retângulo 2. Eu altero a posição desse objeto, chamando o método move, passando 40 a 72, e mando imprimir novamente. Ok? Vamos executar esse código para ver o que ele mostra na saída. Então está aqui a saída desse programa. E eu vou pedir para vocês analisarem com cuidado essa saída e verificar aqui a largura e a altura do retângulo 1, a área do retângulo e as coordenadas do retângulo 2. Ok? Então, era isso aí na parte 2 que eu queria falar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através dos canais oficiais e se inscreva lá no canal, dá aquela moral para o seu professor. Muito obrigado e até a próxima aula.